Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Vou fazer aqui uma aula sobre sistemas de numeração. Então, para iniciar, vamos aí falar quais são os tipos que nós temos. Então, vou começar aqui pelo sistema decimal, aqui é o que mais nós conhecemos, né? Então, o sistema decimal vem aqui de DEC, certo? Que DEC significa 10. Então, nós temos aí os números de 0 a 9, né? Totalizando 10 números, tá? Então, por exemplo, sei lá, se eu colocar aqui o número 100, ele está na base decimal. Eu poderia colocar aqui embaixo para simbolizar que é a base decimal, ou também colocar aqui um outro número, né? Eu poderia colocar aqui o D de decimal. Só como é o nosso sistema que nós sempre usamos, isso aqui não é necessário, tá? Colocar essa discriminação aqui. Assim que eu coloco um número qualquer, se eu não especificar esse número, automaticamente nós vamos entender que esse número é decimal, que é o mais utilizado. Depois do sistema decimal, vamos ver aqui o sistema octal, tá? Então é um sistema bastante parecido, só que a diferença aqui, ó, é esse oct. Esse oct aqui nos lembra 8, tudo bem? Então é um sistema de numeração no qual nós temos 8 números, então equivale de 0 a 7, tá? Então, por exemplo, eu vou ter aqui o número, por exemplo, sei lá, vamos imaginar aqui o número 55, tá? Esse número 55 aqui, eu posso colocar aqui um 8 aqui embaixo dele para indicar que é octal. Posso também fazer o seguinte, colocar aqui oct, certo? Eu posso chamar esse número de 55? Não. Todos os números que têm nomes, né? 55, 60, 100, 200, 500, 1000, todos esses nomes fazem parte do sistema decimal, tá? Então, todo número decimal tem um nome correspondente. A partir do momento que eu estou trabalhando em outro tipo de numeração, aqui no caso octal, eu jamais posso falar que esse número é 55. Então, que número é esse? 55 na base octal. Tá? Da mesma forma, se eu colocar esse número aqui, ó. Esse número, qual número é esse? O número 22 na base octal. Jamais posso falar que esse número aqui é um 22. Tudo bem? Então essa aí é a base octal. Próxima base que nós temos, né, próximo sistema, é o sistema hexadecimal. Tá? Então no sistema hexadecimal, esse hex significa 6 e o decimal 10. Então nós temos aí 16 algarismos. Então se nós formos olhar aqui, ó, nós temos o tradicional de 0 a 9, e aí vão adentrar algumas letras aqui. No caso, essas letras, a partir desse momento que a gente está trabalhando com o sistema hexadecimal, elas significam números, então não é mais letra. Nesse caso aqui nós temos o número A, por exemplo. Certo? Então esse aqui é um número A, número B, número C e por aí vai. Tá? E qual que é a equivalência desses números? Então está aqui do lado, né? Então vamos supor, o número A em decimal eles equivalem ao número 10, né? O número C equivale ao número 12 e assim por diante, né? Até chegar no F, que vale 15 no sistema decimal, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui eu posso ter um número, por exemplo, 1B na base hexa, né? Ou colocar assim, por exemplo, também, o número 1B na base hexa, certo? E aí vem a mesma coisa, vamos supor, se eu tiver este número aqui, ó, na base hexa, eu não posso chamar ele de 100. Porque já pensou se eu chamasse ele de 100 aqui na hexa, na 100 na octal e na decimal? Então não existe, esse número aqui não é 100, tá? Esse número aqui é 100 na base hexadecimal, tá? Então, lembrando novamente, os números que têm nomes pertencem à base decimal, os demais são das outras bases. Eu nunca posso usar um nome próprio aqui. Tudo bem? Mas, por exemplo, aqui eu posso ter um número aqui, ó. Esse daqui é um número,
na base hexa, BB. Tudo bem? Daqui a pouco eu vou mostrar como é que faz a conversão desses números, tá? Mas aqui eu estou trabalhando com números apenas. E a última base é a base binária, né? O bin, né, vem de 2, né? Então 0 e 1. Então eu só posso ter números 0 ou 1. Esta é a base mais utilizada na eletrônica. Tá? Então a base que mais nós utilizamos na eletrônica é a base binária. Né? Então, por exemplo, se eu pegar o mesmo exemplo de número 100 na base binária, né? Ou também, por exemplo, colocar assim, ó, 100 na base binária, ele é diferente dos demais. Tá? Então, eu tenho que prestar bastante atenção no que eu estou fazendo e sempre especificar que tipo de número que eu estou utilizando, né? Que base de sistema que eu estou usando, para não confundir as coisas. Certo? Se tratando de um sistema binário também, é legal falar que em eletrônica também, como ele é o mais utilizado, né? O número 0 em eletrônica também equivale ao sistema desligado, certo? Ou, por exemplo, se a gente pensar no Excel, ele pode ser chamado de falso, certo? Já o número 1 é o contrário, equivale a algo ligado, né? E no Excel lá ele corresponde a verdadeiro, certo? Então isso são algumas particularidades aí que nós temos nesses sistemas todos, né? Então aí já tem uma introdução dos sistemas, beleza? Então assim, nós podemos trabalhar com todos os sistemas, né? Todos esses sistemas nós podemos trabalhar. O octal é um sistema que eu não vejo muita aplicação para ele. Na verdade, a aplicação maior do octal é para entender os demais, porque o octal e hexadecimal são muito parecidos. Tá? Então, na verdade, o que eu acho particularmente, o sistema octal serve mais para você entender os demais, tá? Mas nunca vi uma aplicação muito prática para ele. Tá? O sistema hexadecimal muito utilizado em sistemas de programação, certo? Para facilitar um pouco a vida, não ter que ficar digitando números muito extensos, né? E o sistema binário é o mais utilizado para a eletrônica. Então, tudo que eu faço de eletrônica, sei lá, mexer com minha controladora, uma coisa do tipo, sistema binário. E aí, dependendo da situação, eu posso usar o hexadecimal para fazer aí deixar o número um pouquinho menor, né? Fazer uma simplificação desse número. Tá? E os números decimais são os números que nós utilizamos sempre. Certo? Falando aqui um pouquinho entre conversão de unidades, esse aqui é o modo que eu mais prefiro, né? Então, assim, sempre que eu tiver um número qualquer que seja ele decimal, hexadecimal, octal ou binário, né? No caso não binário, né? Mas os outros, qualquer número que eu tiver e eu precisar converter esse número, eu sempre vou passá-lo para binário. Daqui a pouco a gente entende o porquê, tá? A partir do momento que eu tenho um binário, eu consigo transformar em qualquer outro sistema muito fácil, tá? Então, assim, o número mais fácil, parece que é o número mais estranho de trabalhar, né? Mas na verdade o mais fácil de trabalhar é o sistema binário, certo? Então, assim, qualquer número que eu quero transformar, eu transformo esse número inicialmente em binário para depois transformar em outra coisa, tá? E fica muito mais fácil. Lógico, tem casos que essa regra não seria mais fácil, né? Dependendo da situação, dá para transformar direto, né? Sei lá, vou transformar o número hexadecimal em decimal, dá para fazer direto, tá? Mas eu estou falando em questão de facilidade. O mais fácil é sempre isso aqui: transforma qualquer coisa em binário e aí do binário você transforma esse número em outra coisa, certo? Mas uma coisa antes que não foi falada, vamos fazer aqui no Excel. Quando eu tenho um número, eu tenho que fazer uma certa contagem, né? Então, no decimal, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui é o que nós temos no decimal, né? E eu esqueci de um número inicial aqui, que é o 0, né? Sempre inicia pelo 0. Tudo bem? Então, esses aqui são os números básicos que nós temos. Uma coisa que nós normalmente não percebemos, eu tenho algo aqui do lado esquerdo? Tenho. Normalmente eu tenho aqui o 0.
certo? Normalmente eu tenho desse lado aqui o 0. Então, assim, de uma vez que eu repetir essa sequência, o que acontece? Fiz a sequência uma vez, ela vai se repetir. Então, por exemplo, eu posso copiar essa sequência aqui, ó, e fazer ela de novo. O que vai mudar? Vai mudar o seguinte, que inicialmente aqui, ó, o meu número era 0, tá? Que é o primeiro algarismo. Como já foi uma vez essa sequência, a próxima sequência vai utilizar o número 1. Então, aqui é tudo o número 1. Certo? De uma vez que fez tudo isso, essa sequência de números vai se repetir novamente. E quando ela se repete, já usei o 0, já usei 1, próximo número a ser usado é o 2, então aqui tudo é 2. Tá? Então, assim, uma coisa que a gente faz meio que inconscientemente, mas para contar a gente faz esse tipo de coisa. Né? E por que é legal falar sobre isso aqui? Porque aqui até então, vou colocar aqui mais um aqui. Isso aqui a gente está trabalhando no sistema decimal, né? Aqui é um sistema, decimal, certo? Mas vamos imaginar que eu estivesse trabalhando no sistema octal. Como é que vai mudar essa contagem? Né? Vai ser o mesmo processo de contagem. A diferença é que eu tenho menos algarismos, né? Então, octal é de 0 a 7. Então vamos lá, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechou. Lembrando que aqui eu tenho que número? O 0. Né? Então aqui é tudo 0. Então vamos preencher aqui com 0. Certo? De uma vez que essa primeira sequência foi feita, eu repito a sequência. Repito aqui a sequência e o próximo número aqui é o 1. Certo? Vou repetir novamente a minha sequência, utilizando aqui o lado número 2. E assim em diante. E aqui também já é legal de fazer no Excel, que a gente já tem uma equivalência dos números. Por exemplo, o número 0 em decimal, o número 0 em octal. Né? Não teve mudança significativa. O número 7 em decimal é o número 7 em octal. Porém, o número 8 decimal já muda. Porque o número 8 decimal é o número 10 em octal. E a gente começa a ver as equivalências. Então, por exemplo, o número 20 em decimal é o número 24 em octal. E por aí vai. Né? Então, assim é o modo como nós fazemos essa contagem. Né? Vamos fazer a contagem aqui em hexa. Hexadecimal. Vamos lá. Então, a mesma história. Né? Sempre, ó. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O próximo, número A, número B, número C, número D, número E, número F. Lembrando que aqui deste lado nós temos o 0, né? Todos eles aqui são precedidos pelo 0. Então, de uma vez que essa sequência de 0 a F foi feita, eu posso copiá-la e fazer aqui ao lado. Então, se o primeiro número é 0, o próximo número é o 1. Então, só repetir o número 1 aqui. Então, isso aqui vai me levar a crer o seguinte. Deixa eu só completar aqui. Aqui é o número 30, certo? O número 30 é em decimal, essa aqui é a barrinha do decimal. O número 30 equivale ao número 1e na base hexadecimal. Tá? Nós poderíamos fazer aqui também o octal, mas não vem ao caso. Vamos fazer aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui é o 3. Então, ó, o número 30 na base decimal, ele equivale ao número 3, 6 na base octal e equivale ao número 1e na base hexadecimal. O que nós podemos tirar de conclusão aqui, pessoal? Quanto mais números disponíveis para fazer essa contagem, menor vai ser o meu número final. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 10 números disponíveis, então 30. Aqui eu tenho 8, então foi 3, 6. Então, está percebendo que o número está ficando maior. A tendência é cada vez mais eu ter mais algarismos para representar esse número. E aqui no hexadecimal, ó, 1e, então o número está menor.
Então, qual que é a tendência? No número binário, quando chegar no número binário, o meu número vai ser cada vez maior, porque eu tenho menos números para fazer essa demonstração de número, né? Então, como eu tenho menos, meu número vai ser maior. Então, vou fazer aqui no sistema binário. Então, ó, sistema binário, 0, 1, acabou. Certo? Então, já vou ter que repetir. Aqui em cima era 0, já vou ter que fazer a sequência novamente aqui, ó, 0 e 1. Porém, já foi o 0, aqui agora é 1. Tudo bem? Então, essa aqui foi a primeira sequência. Na próxima sequência, aqui tudo é 0. E esta sequência aqui, ó, se repete, alterando que aqui na esquerda nós temos o número 1. E assim por diante. Então, por exemplo, aqui, ó, 0, 1. Então, agora eu vou fazer 8 linhas de 0. Vou repetir esta sequência aqui. E aqui são 8 linhas com o número 1. Qual o próximo? 16 linhas com 0, 16 linhas com 1. Então, 16 linhas com 0. Vamos copiar esta sequência. E nós teremos aqui 16 linhas com o número 1. Então, ó, voltando àquele exemplo lá. O número 30 em decimal equivale ao número 36 em octal, equivale ao número 1e em hexadecimal e equivale ao número 11110 no sistema binário. Então percebam, como no sistema binário eu tenho menos algarismos disponíveis, o meu número vai ficar muito maior. Eu vou ter que usar muito mais algarismos para simplificar, para mostrar o mesmo número que aqui eu mostro com 2 algarismos apenas. Como aqui o meu número vale menos, teoricamente, né? Então aqui eu tenho que usar aí 5 algarismos para representar o mesmo número. Qual que é a tendência? Quando a gente fala em números mais altos, quanto mais alto for o meu número, então assim, se eu chegar num número muito alto, eu vou ter que usar muitas casas no sistema binário. Já no sistema hexadecimal eu vou usar menos, eu sempre vou usar menos casas no sistema hexadecimal, porque eu tenho uma gama maiores de caracteres que eu posso trabalhar. Beleza? Então essa aqui é como feita a nossa contagem, no caso aqui no sistema binário. Certo? Então é isso, pessoal. Então isso aqui é um modo como é que eu faço as contagens, que acho que isso é importante saber. Tá? Então agora vamos falar como é que nós fazemos aí as conversões. Então vamos lá. Então, qual que é o sistema, qual que é o modo mais conhecido, sei lá, para fazer a conversão? Então, por exemplo, vamos imaginar que nós temos aqui o número 30 e eu preciso converter esse número em binário. Então, binário é base 2, nós sabemos isso. Então, eu faço que eu pego esse número 30 e divido por 2. Beleza? Então, primeiramente, 30 por 2 vai dar 15, certo? Então, aqui 15. 15 vezes 2, 30. O resto aqui é 0. Beleza? Então, eu vou fazendo isso. Vou fazendo as divisões até chegar ao número final. Beleza. Se eu pegar esse 15 aqui também e dividir por 2, teoricamente isso aqui dá 7,5. Tá? Mas como eu estou fazendo uma conversão de números, eu não posso trabalhar com o número fracionário nesse caso. Então, 15 por 2, vou falar que dá 7. 7 vezes 2, 14 para 15, sobra 1. Beleza. Mesma coisa aqui, 7 por 2 daria um número quebrado. Mas eu sei que 3 vezes 2 vai dar 6, então vai sobrar também 1. 3 dividido por 2 vai dar 1 e vai sobrar 1. Certo? Então nós fizemos aí a divisão de todos esses números e chegamos ao número final. E aí no caso nós pegamos todos os restos, tá? Então esse número, esse número, esse número, esse
e esse. Mas nós temos um detalhe aqui, ó. Este número aqui, ó, é o chamado mais significativo. E esse aqui de cima é o chamado menos significativo. O que é mais significativo e menos significativo? O mais significativo é o que tem mais valor, pode assim dizer, ficar mais fácil, tá? Então, como está ao contrário, eu vou ter que refazer esse número. Então, vou fazer aqui embaixo. Então, 1 e 1, certo? São 4 números 1 mais um número 0. Então, o que eu posso dizer? Que este número aqui, na base 2, né, binário, equivale ao número 30 na base decimal. Que, até por coincidência, é o mesmo número que nós acabamos de fazer aqui, né? É esse mesmo número aqui, ó, tá vendo? 30 equivale a esse mesmo número aí. Tudo bem? Só que assim, pessoal, fazer uma continha de divisão desse tipo é bem simples, certo? Só que é bem simples enquanto eu estou trabalhando com números pequenos, né? Não que fazer conta de divisão é difícil. Só que quando eu começo a trabalhar com um número muito grande, começa a complicar a situação, né? Então, assim, eu preciso trabalhar de um jeito mais fácil, né? E aí a gente volta aqui, né? Volta nessa ideia aqui. Qual que é essa ideia aqui? Qualquer tipo de número que eu pegar, eu transformo ele em binário, e a partir do momento que eu tenho o número binário, eu transformo em outra unidade qualquer. Tudo bem? Então vamos pensar inicialmente neste modo aqui para ficar mais fácil a nossa vida, certo? Então vamos fazer aqui como é que funciona aqui o sistema binário? Vamos mostrar ele aqui. Então o sistema binário, basicamente nós temos lá, se eu partir do primeiro número, deixa eu aumentar isso aqui para ficar melhor. Sistema binário, certo? Então é base 2. Então o primeiro número, 2 elevado a 0. Depois nós temos 2 elevado à primeira, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta, 2 à quinta, 2 à sexta, e por aí vai. Isso aqui é algo infinito, a gente está falando de contagem, tá? Isso é uma contagem numérica, isso aqui é infinito. Por aí vai, infinito. Tudo bem? Vamos lá. Quanto é que vale 2 elevado a 0? Nós sabemos que todo número elevado a 0 vale 1. Certo? 2 elevado à primeira é o próprio 2. 2 ao quadrado, 4. 2 ao cubo é 8. Chega um momento aqui, pessoal, não preciso pensar em resolver essa continha aqui, ó. Quanto que é 2 ao cubo? Não preciso fazer lá 2 vezes 2 vezes 2. É mais fácil pensar no seguinte, ó. Aqui nós temos uma correlação já aqui, ó. Do 1 para o 2, nós temos uma relação. Do 2 para o 4 é a mesma. Qual que é essa relação? O dobro, né? O dobro de 1 é 2. O dobro de 2, 4. O dobro de 4, 8. E por aí vai. Então, todos eles seguem a mesma sequência. Então, nem preciso pensar nessa parte aqui do elevado. Aqui. É mais fácil pensar no dobro aqui. Então, ó. 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 e por aí vai. Isso aí não vai acabar nunca, esses números. Esse negócio não vai acabar nunca, né? Até aqui tem uma história interessante, né? Se você olhar lá no computador, sei lá, vamos imaginar que você tem um pendrive lá de 8 GB. 8 GB. Ele não tem 8 GB. Se você falar nas propriedades, você vai ver que é menos. Tá? Mas por quê? Porque aqui, quando você trabalha no sistema computacional, ele trabalha no sistema binário, né? E aí, quando a gente está pegando aqui a base 2, aqui, nós percebemos que aqui, ó, é 1024. Separação do sistema internacional é de 1000 em 1000, certo? Só que quando a gente está falando aqui de números binários, eu não caio no 1000, eu caio justamente no 1024. Então, cada giga do computador, 1 giga é 1024 mega, não mais 1000. Então, por isso que dá aquela diferença. Você pega o pendrive, sei lá,
250 GB de HD, você vai ver no HD lá nas propriedades, vai dar menos. Porque justamente é feita uma conta em cima de 1024. Beleza? Mas isso não é o caso agora. Vamos lá. Continuando. Então assim, pessoal, nós descobrimos aqui que cada número tem um certo valor, né? Então assim, cada posição dele tem um certo valor, né? E aí se nós pensarmos no mesmo exemplo, vamos fazer o mesmo exemplo que é mais fácil, tá? Vamos imaginar que nós temos aqui o número 30 em decimal e eu tenho que convertê-lo em binário. Cada casa não tem um certo valor? Tem um valor, então é só somar as casas até chegar no valor que eu quero, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, essa casa aqui vale 16, então, lembra lá do verdadeiro e falso? Então, 1 é verdadeiro, 0 é falso. Se eu pegar aqui, ó, colocar o número 1, quer dizer que eu estou usando 16. Certo? Próximo número é 8. 16 mais 8 já dá 24. Certo? Beleza. 16 mais 8, 24. Se eu somar 24 com 4, colocar mais um número aqui, vai dar 28. Beleza. 28 mais 2 dá 30. Então quer dizer que eu usei essas 4 unidades aqui. E o último número 1? Eu não vou usar, então ele é falso, então é 0. Certo? Então, assim, é um jeito muito mais fácil. É mais fácil você fazer conta de mais e menos do que fazer divisão. Não que divisão seja difícil, né? Mas dá um pouquinho mais de trabalho. Né? E fazer mais e menos é mais fácil. Né? Porque aqui também tem outros detalhes, por exemplo. Se nós olharmos aqui, ó, o que acontece? Isso aqui é um sistema de numeração, certo? Então quer dizer que tem uma sequência numérica. Essa sequência não pode ser quebrada de jeito nenhum. Né? Então, se nós formos olhar aqui, ó, por exemplo, vou fazer de outra cor aqui, ó. Vamos fazer aqui, vou pegar essa corzinha aqui, ó. Se nós pegarmos aqui, ó, se eu pegar esses 3 números aqui, ó, 4, 2 e 1, somando os 3 números dá 7. Beleza. Qual é o próximo número? 8. Se eu somar esses 4 aqui, ó, 4, 2, 1, 7. Com mais 8, 15. Próximo número, 16. Tá? Então, assim, o que dá para perceber nessa situação aqui, pessoal? Sempre que eu pego todos os números anteriores, dá a soma e um número antes. Por exemplo, aqui, ó. Esse número aqui, ó, que nós temos aqui, ó, ele equivale ao 512. Certo? Então, significa que todos os números anteriores somados vai dar 511. Então, se eu pegar aqui e colocar aqui, ó, 1 e 1, se eu pegar esse número aqui em binário, ele vale 511. Certo? Então, assim, é sempre um sistema numérico. Então, eu tenho que trabalhar em cima desse meu sistema numérico. Ah, pô, mas eu quero transformar o número 500 decimal em binário. Beleza. Eu sei que a junção de todos esses números aqui é 511. Eu tenho, para chegar em 500, eu tenho que tirar 11. Certo? Tirar 11, quanto que é tirar 11? Tirar 11 é aqui, ó. 8 com 2, 10, com 1, 11. Então, o que vai acontecer? Esses números que eu falei, no caso, ó, o 1, o 2 e o 8 vão estar falsos. Eu não vou usar eles. Eu vou utilizar todos os outros números. Então, esse número aqui é o 510, é o 500, desculpa. Esse aqui é o número 500. Por que esse aqui é o número 500, pessoal? Porque aqui, ó, eu tirei da conta aqui, ó, o 8, o 2 e o 1. Somando 8, 2, 10 com 11. Então, se eu tinha 511 utilizando todos os números, eu tirei esses que equivale ao 11, ficou 500. E aí eu consegui fazer a conversão. Então, assim, percebam, pessoal, que é muito mais fácil trabalhar com este modo de conversão. Então, a partir disso, eu consigo facilmente transformar um número decimal em binário. E a mesma coisa ao contrário. Qualquer número binário que eu pegar, eu consigo transformar em decimal também. Então, vamos fazer aqui de novo, aqui, ó.
Então vamos lá. Então, ó, sequência numérica, vamos lá. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, por aí vai. Beleza. Vamos imaginar que eu tenho aqui o número, sei lá, vamos colocar aqui, ó. 1 e 1. O resto é 0. É um número qualquer, não sei quanto que dá isso aqui não, vamos fazer a conversão. Beleza, então vamos lá. Então o que eu tenho que fazer? O que for 1, eu vou somar. Certo? Então, 64 mais 32, se eu somar esses dois números aqui, ó, vai dar 96, tá? 4 com 2, 6, 6 com 3, 9. Então, somando esses dois dá 96. Beleza. 96 mais 4, que é o 1 aqui, ó. 96 mais 4 dá 100, certo? 100 mais 2, então, descobri que isso aqui vale 102. Certo? Então, este númerozinho aqui binário, fazendo aqui a soma dos números, equivale ao número 102 em decimal. Show de bola, né? É um jeito muito mais fácil de trabalhar. Beleza, agora vamos lá. Então, mas só que nós comentamos lá no slide que todo e qualquer número, o jeito mais fácil é trabalhar com ele em binário, certo? Então, eu consigo transformar o número decimal em binário e os outros números. Então, primeiramente, vamos fazer o contrário. Então, se nós pegarmos aqui, ó, opa, fiz errado aqui. Vamos lá. Se nós pegarmos, vamos falar aqui de número octal nesse momento. Então, aqui, ó, octal. Octal. Octal nós sabemos que ele é de 0 a 7. Tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos pegar a mesma ideia do binário. Então, aqui, ó. 1, 2, 4, 8, 16, por aí vai. Só que tem um detalhe aqui, pessoal, ó. Se nós prestarmos atenção aqui, ó. 4 mais 2, 6. Com mais 1, 7. Então, o que significa, pessoal? A cada 3 algarismos binários, eu tenho um número octal. Certo? Então, a cada 3 números binários, eu tenho um número octal. Eu faço a conversão desse número diretamente. Então, assim, quando eu estou trabalhando de binário para octal, isso aqui eu não faço mais, tá? Eu faço a contagem e toda vez eu vou zerar. Então, o último exemplo de número que nós tínhamos aqui binário, qual que era? Ó, 11001110. Vamos copiar esse mesmo número aqui, ó. Copiar ele aqui em cima, aqui, ó. 0, 1 e 0, certo? Esse aqui é o número que nós tínhamos aqui, ó. Aqui em cima é o mesmo número, tá? Vamos transformar esse número binário em octal. Então, o que eu vou fazer? Vou dividi-lo de 3 em 3. Então, aqui, ó. Vamos lá. 3. E aqui deveria ser 3 também, tá? Mas não tem problema. Beleza, vamos lá. Então, vou fazer aqui a contagem, tá? Então, ó. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Aqui, como não tem número, era a mesma coisa de ter 0, tudo bem? É a mesma coisa, tá? Então, tudo bem. E agora, o que eu faço? Vou fazer a soma do mesmo jeito. Então, por exemplo, aqui, ó, essa casa do número 1 não está sendo usada, mas eu estou usando as outras duas casas. Então, 4 mais 2 dá 6. A casa do 1 e do 2 não está sendo usada, estou usando só a casa do 4. Então, aqui fica 4. E aqui só usou o número 1, então fica número 1. Certo? Então, aqui em cima, só lembrando que nós tínhamos o número, este númerozão aqui em binário, que era a mesma coisa do número 102 em decimal. E esse mesmo número equivale ao número 146 na base, vou fazer aqui do lado só aqui, ó.
46 na base octal. Então, lembra do início lá? Querendo ou não, o número está aumentando, né? Porque ó, de 102 ele foi para 146, porque eu tenho menos números disponíveis no sistema octal, certo? Então, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos um número binário e transformamos ele em octal. Pô, mas e o contrário? O contrário é mais simples ainda. Vamos pensar aqui no contrário. Vamos imaginar que nós temos um número aqui, ó. 5, 3, 1. Vamos imaginar que esse número 531 é um número octal, certo? E eu preciso passar esse número octal para binário. Beleza. Então eu vou lá, faço a divisão, né, de 3 em 3. Então 3 algarismos aqui, 3 algarismos aqui, né? Coloco a contagem, né? Então 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. E vou somar agora para dar o número de baixo. Então, por exemplo, aqui, ó, é só o número 1. Então, este número 1 aqui vai ser verdadeiro e o resto é falso. Beleza, 3. O que é 3? 2 mais 1. Então, o 1 vai ser verdadeiro e o 2 também vai ser verdadeiro. E o 4 é falso. Aqui nós temos o número 5. Então, o que é 5? 4 mais 1. Então, o 1 e o 4 vão ser verdadeiro e o 2 é falso. Beleza, cheguei no número binário aqui agora. Cheguei nesse número binário. Que número binário é esse? Vamos fazer ele aqui do lado. Aqui, ó. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Este número aqui, ele é binário, certo? Então, assim, nós tínhamos o número 531 na base octal, nós transformamos ele no número binário, que virou esse número aqui, ó, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Beleza. Bom, mas eu quero transformar ele em decimal. Coloca os valores todos. Então, vamos voltar aqui. Vou pegar outra caneta aqui, ó. Então, assim, ó, o que for 1, eu vou utilizar. O que for 0, eu não vou usar. Então, vou colocar só o que eu vou usar aqui, então. Então, primeiramente, ó, 1, 2, 4 não uso, o 8 eu uso, 16, 32 não vou usar, 64, 128 não vou usar, e aqui é 256 que eu vou usar também. Certo? E agora é só somar, né? 256 mais 64, então, ó, 64 mais 56 vai dar 120, certo? Porque 4 com 6 dá 10, então 60 mais 60, 120. Com mais 200, isso aqui vai dar 320. Certo? 320 mais 16 dá 336. 336 mais 8 dá 344. Mais 1, 345. Certo? Então, que conclusão que nós chegamos aqui? Eu peguei inicialmente o número 531 na base octal, transformei ele em binário, e do número binário transformei em decimal. E aí cheguei no número decimal de 345. Notem a diferença, 345 para 531, é uma diferença grande de números, né? Certo, pessoal? E aí, para finalizar, nós temos o número hexadecimal. E aí no hexadecimal, o que vai acontecer? Vamos fazer aqui o hexadecimal. Hexadecimal. Beleza, hexadecimal. Voltando à contagem dos binários, né? Então, 1,
2, 4, 8, 16, 32 e por aí vai. Reparem um pequeno detalhe. Se eu pegar o número 8 e somar com 4, dá 12. Mais 2, 14. Mais 1, 15. Hexadecimal vai chegar no máximo no 15. Então significa que se eu tiver 4 casas de número binário, eu tenho um número hexadecimal. Certo? Então aqui esquece o resto. Beleza. Então aqui, pessoal, a cada 4 binários eu tenho um número hexadecimal. Então vamos lá. Então vamos imaginar aqui o seguinte caso. Vamos pegar o mesmo número aqui, ó. 1010110001. Vamos pegar esse mesmo número aqui, ó. Vou fazer ele aqui do lado. Então, ó. Vou colocar aqui, ó. Então, ó. 1 0 1 0 1 1 0 0 1. Beleza, então vamos imaginar que eu tenho esse número aqui, que atualmente ele está em binário, vamos transformar ele em hexadecimal. Então, ó, vamos fazer aqui a divisão de 4 em 4. Então, 4 e 4. Certo? Numeração. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Lembrando que aqui eu tenho 0, né? Então, nem precisa fazer essa parte de cima que eu fiz. Tudo bem, vamos lá. Aqui, primeiro algarismo aqui, ó. Então, eu tenho 8 que tá verdadeiro e 1 tá verdadeiro. Então, 8 mais 1, 9. Aqui só o 4 e 1. 4 mais 1, 5. E aqui é só 1. Então, 1, 5, 9. Ou seja, o número decimal 345 e ele equivale ao número em hexadecimal 159. Tá? Então, percebam o quanto esse número diminuiu, né? Daqui para cá, a diferença de número. Certo? Vamos fazer um outro número qualquer aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar um número binário aqui, ó. Opa. Vamos lá, ó. 1, 0, 1, 0. 1, 1, 0, 0. Vamos fazer esse número aqui, ó. Então vamos lá, divide de 4 em 4, né? Então aqui e aqui e aqui. Faz a contagem, né? 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. E agora eu vou fazer a transformação. Beleza. Vamos lá. Não vou usar o que é falso, vou usar o verdadeiro. 8 com 4, 12. Certo? 8 com 2, o resto é falso, né? Então 8 com 2, 10. Beleza, mas eu posso deixar assim 10 e 12? Não, não posso. Né? Isso aqui é um sistema hexadecimal, não existe 12. Né? Mas eu tenho as equivalências, né? Então vamos lembrar aqui, ó. Nós temos lá o 10, ele equivale ao número A. Né? 11 equivale ao número B. 12 equivale ao número C. 13 equivale ao número D, 14 equivale ao número E e o 15 equivale ao número F, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui eu não vou colocar 12, eu vou colocar a letra C. E no caso aqui, não vou colocar 10, vou colocar A. Significa o quê? Esse número que eu tinha feito aqui inicialmente, aqui ó, 10101100, ele equivale ao número A, C em hexadecimal. Certo? Eu preciso fazer o contrário, transformar o número hexa em binário, ou outra coisa do tipo. Sei lá, então faça o quê? Vamos imaginar que nós temos um número aqui, sei lá, número B, A, B a 0. Vamos imaginar que eu tenho esse número aqui, ó, B a 0. Então, ó, como é número hexadecimal, eu vou dividir em 4 partes. Tá?
Então, 4 partes e 4 partes, beleza? Então, numeração 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Beleza. E agora eu faço a transformação em binário, né? Então, por exemplo, 0 é 0. Então é todo mundo falso, né? Então fica aqui, ó. 0, 0, 0 e 0. O A eu sei que vale 10, né? Então se é 10, é 8 mais 2. Então 8 verdadeiro, 2 verdadeiro. O 4 é falso e o 1 é falso. Beleza. B vale 11. O que é 11? 8 com 2, 10, com 1, 11. O 4 é falso. Certo? Agora, vamos pensar o seguinte, a pessoa quer transformar esse número aqui em decimal. Tá bom, vamos lá. Então, o que é 0 nem preciso colocar, né? Então aqui, ó, 1, 2, 8, 16, opa, desculpa, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. É só somar, né? Se eu somar tudo isso aí, eu vou chegar no número decimal, né? Então vamos somar aqui, vamos somar na calculadora para ficar mais rápido, né? Então 2048, 512, 256, 128, 32. Então chegou aqui, se eu somar todos esses números, eu vou chegar ao valor de 2.976. Então, o que eu fiz? Eu peguei um número em hexadecimal, que é esse BA0, transformei ele em binário, depois transformei esse binário em decimal, certo? Se eu fosse fazer de um outro modo, ia dar muito mais trabalho. Então, um jeito mais fácil de trabalhar é assim, fazendo essa conversão direta aí. Beleza, pessoal? Então, eu acho que aí então chegamos ao fim de todas essas transformações aí. Beleza? Então, falamos aí de conversão e por enquanto é isso. Espero que aí tenha ajudado vocês todos. Compartilhe essa informação se ela foi importante, deixa aí nos comentários as suas dúvidas e muito obrigado pela atenção. Valeu, pessoal. Abraço.